digo que é cabível, sim, este habeas corpus. E acolho, nesse sentido, a tese trazida pelos impetrantes. Pedi vista dos autos do HC 95.518, relator originário, ministro Eros Grau, sobretudo diante do argumento de que não se poderia aferir a ocorrência de suspeição de magistrado em sede de habeas corpus em razão da impossibilidade de reexame de provas na referida via. Ao devolver meu voto vista, ressaltei naquela ocasião: concessa vênia, não entendo que o exame da alegada suspeição ou impedimento do magistrado reclame, nos termos em que veiculada a pretensão, revolvimento de acervo fático probatório, inviabilizando assim o ORIT. Isso porque não se colocam em causa eventuais comportamentos ou fatos exógenos ao processo, mas propriamente fatos e atos processuais consubstanciados em decisões formais que, segundo a impetração, estão impregnados de subjetivismo e falta de impessoalidade. A questão, portanto, cinge-se a verificar se o conjunto de decisões revela atuação parcial do magistrado, dizia eu naquela ocasião. Assim, o referido HC 95.518 foi conhecido e negado no mérito, assentando-se na emenda. Suspeição de magistrado, conhecimento. A alegação de suspeição ou impedimento de magistrado pode ser examinada em sede de habeas corpus, quando independente de dilação probatória. É possível verificar se o conjunto de decisões tomadas revela atuação parcial do magistrado neste habeas corpus, sem necessidade de produção de provas, o que inviabilizaria o ORIT. Neste caso, nesse HC 95.518, fui designado redator para o acórdão, um acórdão desta segunda turma. A temática da suspeição de magistrados também foi conhecida por este tribunal nos seguintes julgados: RHC, agravo regimental 127.256, de minha relatoria, segunda turma, HC 77.622, relator ministro Nelson Jobim. No caso em apreço, entendo que devemos fazer a distinção entre o que é, efetivamente, avaliação de fatos controvertidos e mera valoração das provas existentes nos autos e de informações públicas e notórias. Portanto, ainda que a análise em sede de habeas corpus tenha cognição limitada nos termos assentados pelo Supremo, se a partir dos elementos já produzidos e juntados aos autos do remédio colateral restar evidente a incongruência ou a inconsistência da motivação judicial das decisões das instâncias inferiores, deve-se resguardar os direitos violados com a concessão da ordem. Então, essa me parece, quanto à cognoscibilidade ou à admissibilidade do habeas corpus, e me parece que isto é pacífico no que diz respeito à eventual afirmação de suspeição de magistrado. Eu passo para uma outra questão, senhores ministros, que é antecedentes da biografia de um juiz acusador. Há alguns anos compartilho e aprofundo críticas sobre os excessos e os riscos impostos ao Estado de Direito por um modelo de atuação judicial oficiosa que invoca para si um projeto de moralização política. A história recente do Poder Judiciário ficará marcada pelo experimento de um projeto populista de poder político, cuja tônica assentava-se na instrumentalização do processo penal, na deturpação dos valores da justiça e na elevação mítica de um juiz subserviente a um ideal feroz de violência às garantias constitucionais do contraditório, da ampla defesa, da presunção de inocência e, principalmente, da dignidade da pessoa humana. Em razão disso, justifico que o presente voto, além de exaurir, e eu queria dizer aos ministros que já pedi que fosse compartilhado o voto com todos os senhores ministros, porque eu sei que se trata de um voto muito alongado e eu estou fazendo aqui as abreviações possíveis. Em razão disso, justifico que o presente voto, além de exaurir as alegações veiculadas na impetração, pretendo contextualizar os fatos aqui narrados com as experiências históricas trazidas pela Operação Lava Jato. É que seria de todo impossível examinar as argumentações jurídicas apresentadas fora do espectro mais abrangente de objetivação da parcialidade do magistrado. Por isso, o presente voto não apenas descreve
uma cadeia sucessiva de atos lesivos ao compromisso de imparcialidade. Ele explicita as condições do surgimento e do funcionamento do maior escândalo judicial da nossa história. Ministra Carmen, Vossa Excelência, que vem das Gerais, das Alterosas, certamente poderia nos dar lições de um grande erro judiciário, que é o caso dos irmãos Naves. Mas aqui nós estamos diante de alguma coisa por demais impactante. E eu tenho dito, ministro Fachin, ministro Lewandowski, ministro Nunes Marques, ministra Carmen Lúcia, que essa é a maior crise que já se abateu sobre a Justiça Federal do Brasil desde sua refundação. Sem dúvida nenhuma. E vamos, então, a esses fatos. E isso está a reclamar mudanças sérias. Aquilo que os alemães chamam, ministro Lewandowski, de Flucht nach vorn, uma fuga para frente. Não é? Porque, de fato, a Justiça Federal ela tem que ser toda reformulada. E, por isso, talvez, a oportunidade, inclusive, de votarmos o juiz de garantia. Talvez isso seja a salvação hoje da Justiça Federal, que está vivendo uma imensa crise a partir deste fenômeno de Curitiba, que se nacionalizou. O juízo de Curitiba, nós vamos examinar, se tornou um juízo universal, e também todos os episódios sobre os quais se fala, por exemplo, sobre essa tal 7ª Vara do Rio de Janeiro. Não sei por que esse escândalo ainda não veio à tona, mas o que se fala em torno desta vara, dessa 7ª Vara, é de corar também frade de pedra. A bem da verdade, a opção por um modelo de atuação jurisdicional ativo e persecutório, que marcou o projeto de poder da chamada Operação Lava Jato, foi personificada no magistrado excepto, mesmo antes do início da mencionada operação. Ainda que no presente feito se esteja a julgar unicamente a mácula da quebra da imparcialidade do magistrado em processo específico, que tem o expiente como réu, impossível não reverenciar que este Supremo já avaliou em diversas ocasiões as alegações de que o mesmo magistrado teria ultrapassado os limites do sistema acusatório. Ainda no ano de 2010, esta mesma segunda turma iniciou a apreciação do habeas corpus 95.518, no qual se questionava a atuação do juiz federal Sérgio Fernando Moro, então titular da 2ª Vara Federal Criminal de Curitiba, na condição do processo 2004-70-0001-2219-8, no qual era imputada ao paciente a prática de crimes contra o sistema financeiro nacional, tipificados na Lei 7492. Ressalta-se que, embora a ordem pleiteada naquele HC não tenha sido concedida, o STF determinou o encaminhamento das denúncias à Corregedoria do CNJ, diante da notável gravidade dos fatos narrados. Neste julgamento, as circunstâncias que ensejaram maiores perplexidades dos ministros do Supremo consistiam principalmente em decisões sucessivas do magistrado em sentidos contrários a pronunciamentos de instâncias superiores e ainda na adoção de estratégia de monitoramento que o magistrado impôs aos advogados do réu, o mesmo Sérgio Moro. Esse fato vai reaparecer. Sobre o primeiro ponto, demonstrado que o juiz Moro ordenou diversas prisões cautelares, mesmo após sucessivas concessões de ordem de habeas corpus pelo Tribunal Regional da 4ª Região, chamei a atenção para a absoluta gravidade dos fatos imputados ao magistrado. Peço vênias para transcrever e rememorar o que afirmei em 2013 acerca da atuação do magistrado. Impressionou-me o contexto fático descrito na inicial do presente habeas corpus, pois objetiva e didaticamente logrou narrar e destacar excertos das decisões proferidas pelo magistrado excepto, desenhando um quadro deveras incomum. Incomum porque não me parece razoável admitir que, em causas que versem sobre crimes não violentos, por mais graves e repugnantes que sejam, se justifiquem repetidos decretos de prisão, salvo, evidentemente, circunstâncias extraordinárias, pois, reiteradamente, esta Corte tem assentado o caráter excepcional da prisão antecipada. Atípico também pelo fato de os decretos de prisão submetidos a reexame das instâncias superiores terem sido, em sua maioria, não confirmados, autorizando assim o juízo crítico lançado pelos impetrantes. Já tive a oportunidade de me manifestar acerca de situações em que se vislumbra resistência ou inconformismo do magistrado
quando contrariado por uma decisão de instância superior. Em atuação de inequívoco desserviço e desrespeito ao sistema jurisdicional e ao Estado de Direito, o juiz irroga-se de autoridade ímpar, absolutista, acima da própria justiça, conduzindo o processo ao seu livre-arbítrio, bradando sua independência funcional. É inaceitável, sob qualquer perspectiva, esse tipo de comportamento, felizmente raro e pontual, dizia eu, então, naquela ocasião. Penso que não pode ser diferente o papel desta Corte e de nós juízes, pois é inaceitável, sob qualquer fundamento ou crença, tergiversar com o Estado de Direito, com a liberdade do cidadão e com os postulados do devido processo legal. Fato de ainda maior gravidade estava consubstanciado na perseguição que o magistrado imprimiu aos advogados de defesa do acusado. Em 2007, um dos investigados na operação havia tentado evadir-se da prisão, fugindo para o Paraguai, onde também mantinha residência. Diante da evasão, o juiz Sérgio Moro adotou tática bastante heterodoxa de descoberta do seu paradeiro. Oficiou a todas as companhias aéreas para que informassem os voos com origem em Ciudad del Este, no Paraguai, ou Foz do Iguaçu para Curitiba, a fim de que se encontrasse o investigado. Também mandou fazer o mesmo com os voos de Porto Alegre para Curitiba, já que os advogados do investigado, Andrei Zenkner Schmidt e César Roberto Bittencourt, poderiam estar neles. Sobre esse ponto, ainda mais contundentes foram as assertivas feitas pelo sempre decano desta corte, o ilustre ministro Celso de Mello, em voto divergente que reconheceu a suspeição do magistrado e determinou a anulação de todos os atos jurisdicionais por ele praticados. Peço mais uma vez vênias para transcrever as palavras do ministro Celso de Mello acerca da conduta do magistrado em questão. O interesse pessoal, dizia o ministro Celso de Mello, que o magistrado revela em determinado procedimento persecutório, adotando medidas que fogem à ortodoxia dos meios que o ordenamento positivo coloca à disposição do poder público, transformando-se a atividade do magistrado numa atividade de verdadeira investigação penal. É o magistrado investigador. Quem dizia isto, ministra Carmen, é o ministro Celso de Mello. Infelizmente, a experiência acumulada durante todos esses anos nos mostra que os órgãos de controle da atuação da magistratura nacional falharam em conter os primeiros arroubos de abusos do magistrado. Após o julgamento desta segunda turma em 2013, que ordenou a instauração do procedimento disciplinar à Corregedoria Regional da Justiça Federal da 4ª Região e ao Conselho Nacional de Justiça, não houve nenhuma punição ao ex-juiz. Além das estratégias adotadas pelo magistrado na mencionada Operação Banestado, em outras oportunidades, sua conduta se direcionou à violação do preceito constitucional do sigilo da relação entre cliente e advogado, proteção constitucional esta que visa, ao fim e ao cabo, garantir alguma possibilidade de ampla defesa do processo penal. Houve pelo menos 2 outros pedidos de providências contra o ex-juiz Sérgio Moro que foram arquivados no CNJ. Em todos eles, discutia-se a atuação do magistrado para além dos limites de imparcialidade, como a prorrogação indefinida de interceptações telefônicas de investigados. O início da Operação Lava Jato precipitou que este Supremo Tribunal Federal iniciasse a rever de forma mais corriqueira as decisões judiciais assinadas pelo exército. Ainda que a narrativa dos anos iniciais da Lava Jato no Supremo seja suscetível de manipulação por parte daqueles que pretendem se escusar de reconhecer as suas falhas, é com absoluta tranquilidade que posso rememorar as minhas posições críticas aos abusos cometidos pela tal chamada República de Curitiba, ainda nos primeiros processos que aportaram nesta Suprema Corte. Em março de 2015, poucos meses após os processos da Lava Jato chegarem ao Supremo, em julgamento pela segunda turma, manifestava preocupações com as decretações de prisões preventivas pela 13ª Vara, baseadas em fundamentação genérica. Em julgamento em que se discutia a possibilidade de extensão de habeas corpus concedido ao ex-diretor da Petrobras, Renato Duque, por ausência de fundamentação na decretação da preventiva, verbalizei a inquietação com a matéria ao afirmar já à época que a mim me parecia que estávamos nos aproximando do limite em que a prisão preventiva se torna antecipação de execução, a não ser que haja outras justificativas. HC 125.555 de 2015. A preocupação com a ampliação do uso de prisões cautelares também foi por mim ressaltada no julgamento do agravo regimental na reclamação 25362,
quando observei que tínhamos um encontro marcado com essas alongadas prisões que se determinam em Curitiba. E tínhamos de nos posicionar sobre esse tema, que, em grande estilo, discorda e conflita com a jurisprudência que desenvolvemos ao longo desses anos. Reclamação 25362, relator, ministro Fachin. Ainda em setembro de 2015, o Tribunal enfrentou o debate acerca da extensão da competência da 13ª Vara Federal de Curitiba para processar e julgar ações relacionadas à Lava Jato. Na ocasião, esta Corte decidiu que a competência de Curitiba não tem contornos de universalidade sobre toda e qualquer investigação que envolva utilização de recursos escusos para obtenção de vantagens pessoais e financiamento de partidos políticos ou candidaturas, mas, na verdade, restringe-se aos fatos especificamente relacionados a fraudes no sistema Petrobras. O tribunal deixou claro que o fato de a Polícia Judiciária ou o Ministério Público denominarem fases da Operação Lava Jato uma sequência de investigações sobre crimes diversos não se sobrepõe às normas disciplinadoras de competência e que nenhum órgão jurisdicional pode se arvorar de juízo universal de todo e qualquer crime relacionado a desvio de verbas para fins políticos partidários. Inquérito 4.130, questão de ordem, relator ministro Dias Toffoli. Este parece ter sido um primeiro e raro momento de lucidez desta Corte quanto às intenções espúrias da força-tarefa, no sentido de se hastear sobre toda e qualquer investigação relacionada à criminalidade econômica no país. Ainda no ano de 2016, continuei a insistir em chamar a atenção para os excessos na manutenção das prisões provisórias decretadas pela 13ª Vara Federal de Curitiba. No julgamento do HC 132/2007, impetrado por Marcelo Odebrecht, o próprio relator reconhecera que a prisão não mais se justificava para assegurar a aplicação da lei penal ou para a garantia da ordem pública. Mas a segregação cautelar foi mantida pela segunda turma como medida extrema pela conveniência da instrução criminal. Na ocasião, destaquei que, mesmo em casos rumorosos, venho ressaltando a jurisprudência do tribunal a propósito da excepcionalidade da prisão provisória. Naquele caso, não se tinha qualquer notícia de colheita de provas em andamento que pudesse ser prejudicada pela libertação do paciente. E eu faço esse registro, senhores ministros, com grande constrangimento, porque este caso passou pelo STJ e lá deu ensejo a um massacre midiático do juiz Marcelo Navarro, que resultou, inclusive, no seu afastamento da turma. E agora os fatos vêm a revelar, a partir dessas informações aí da Vaza Jato, que aquele juiz sofreu um grande massacre a partir das ações dos procuradores. Então, isto precisa ser registrado. Este caso é um caso de estudo também por conta desta perspectiva. Quer dizer, os magistrados que eventualmente concedessem um habeas corpus corriam risco de serem massacrados neste conúbio vergonhoso que se estabeleceu entre a mídia e os procuradores e o juiz. Mas vamos lá. Ainda no ano de 2006, continuei a insistir em chamar a atenção para os excessos, como já ressaltei. Nessa quadra, já me era claro que o expediente expansivo de Operação Lava Jato se desdobrava, inclusive, para o campo político. Em debate realizado no Senado Federal em 4 de dezembro de 2016, manifestei-me sobre os desacertos das indigitadas 10 medidas contra a corrupção, que, dentre outras hipóteses, proibia a concessão de liminar em habeas corpus. É chocante. Proibia a concessão de liminar em habeas corpus, sem prévia requisição de informações ao promotor ou procurador. O promotor ou procurador, ministro Fachin, passava, segundo essa concepção da República de Curitiba, a ter um papel para a concessão ou não de habeas corpus. Qualquer semelhança com uma procuratura soviética é mera coincidência. Mas nem precisamos ir buscar na União Soviética paradigma para isto. Bastava olhar o nosso AI-5, de 13 de dezembro de 19
1968. Na oportunidade eu assentei. Tenho a impressão, e isto eu fiz na presença do juiz Moro. Portanto, de quando em vez, um ou outro repórter diz: o ministro Gilmar Mendes já elogiou a Lava Jato. E já elogiei. E eu acho que o combate à corrupção é digno de encomos e de elogio. É fundamental. Agora, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O combate à corrupção tem que ser feito dentro dos moldes legais, observado o devido processo legal. Não se combate crime cometendo crime. Eu dizia, então, tenho a impressão de que estamos vivendo um momento singular. Depois, vejo, senhores, que de vez em quando eu me rogo o papel de falso profeta, porque acabo acertando. Veja palavras ditas da tribuna do Senado a convite do presidente Renan Calheiros em 2016, 4 de dezembro de 2016. Tenho a impressão de que estamos vivendo um momento singular. Depois, esses falsos heróis vão encher os cemitérios. A vida continua. O resumo da ópera é: você não combate o crime cometendo o crime. Ninguém pode se achar o ó do Borogodó. Cada um vai ter seu tamanho no final da história. Um pouco mais de modéstia. Calcem as sandálias da humildade. Era a palavra daquele que vos fala, eram as palavras daquele que vos fala, em dezembro, 4 de dezembro de 2016, na presença dos membros da Lava Jato, inclusive do juiz Sérgio Moro. Mesmo sujeito às contingências do convencimento do colegiado, nas ações julgadas pela segunda turma e pelo plenário, busquei advertir sobre os descomedimentos de um inovador e criativo modelo de justiça criminal negocial que se alastrava pelo país. E agora, como nós vimos a partir dessa decisão muito sábia da defesa do ex-presidente Lula e de requerer, e do ministro Lewandowski, de deferir o acesso a essas provas, nessa chamada Operação Spoofing, nós tivemos toda essa revelação de um sistema de justiça criminal fortemente autoritário. Voltando ao exame da atuação do Supremo Tribunal Federal, sobreleva-se decisões recentes desta segunda turma, em que se reconheceu, com extrema perplexidade, que o ex-magistrado Sérgio Moro, por reiteradas vezes, interferiu na produção de provas contra os acusados, direcionou o curso das investigações a partir da manipulação e tergiversação de depoimentos de colaboradores premiados. Procedeu à juntada de ofício, sem provocação do Ministério Público, de provas documentais e testemunhais utilizadas para a fundamentação das próprias sentenças. Em 4 de agosto de 2020, no julgamento do agravo regimental no habeas corpus 163.943, esta segunda turma entendeu que Sérgio Moro abusou do seu poder judicante ao realizar de ofício a juntada dos termos de delação do ex-ministro Antônio Palocci, às vésperas do primeiro turno das eleições de 2018. A rica fundamentação deste precedente será oportunamente discutida neste voto. HC 163.943, relator ministro Edson Fachin, redator para o acórdão ministro Ricardo Lewandowski. Já em 25 de agosto de 2020, ao julgar o agravo regimental no recurso em habeas corpus 144.615, a segunda turma deste Supremo reconheceu explicitamente a quebra da imparcialidade do magistrado, destacando que, ao condenar o doleiro Paulo Roberto Krug, ainda no âmbito da chamada Operação Banestado, o juiz Sérgio Moro se investiu da função persecutória, ainda na fase pré-processual, violando o sistema acusatório. No caso, demonstrou-se que o magistrado, ao tomar diretamente depoimentos de colaboradores no momento da assinatura de acordo de colaboração premiada, participou da própria produção da prova na fase investigativa, exercendo, ao menos materialmente, as atribuições próprias dos órgãos de persecução. Além disso, verificou-se que, após a apresentação de alegações finais, o juiz teria determinado ex officio a juntada aos autos de documentos posteriormente utilizados para fundamentar a condenação, suprindo assim a insuficiência probatória da acusação prevista no artigo 156 do Código de Processo Penal.
Na apreciação deste caso, o ministro Lewandowski destacou que os elementos informativos reunidos evidenciavam de forma irrefutável que o magistrado de piso não se limitou a supervisionar a colheita da prova. Tampouco cingiu-se a verificar a regularidade e espontaneidade das colaborações. Antes, o julgador atuou concretamente, dizia o ministro Lewandowski, para a produção da prova da acusação em sede de investigação preliminar. E, ao que tudo indica, com unidade de desígnios com o órgão acusatório. Foi com esses fundamentos que esta segunda turma declarou a nulidade absoluta de todos os atos decisórios proferidos pelo juiz Sérgio Moro ainda durante a fase pré-processual. E eu destaco aqui parte da ementa do julgado. Olhar em retrospecto não esconde que o juiz Sérgio Moro, diversas vezes, não se conteve, usando uma expressão muito clara, em pular o balcão. Na ordenação dos atos acusadores, o magistrado gerenciava os efeitos extraprocessuais da exposição midiática dos acusados. A opção por provocar e não esperar ser provado garantia que o juiz estivesse na dianteira de uma narrativa que culminaria, como será discutido, na consagração de um verdadeiro projeto de poder, que passava pela deslegitimação política do Partido dos Trabalhadores, e, em especial, do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a fim de afastá-lo do jogo eleitoral. E aqui, senhores ministros, eu falo isto com a maior tranquilidade, porque, diferentemente da ministra Carmen, do ministro Lewandowski, do ministro Fachin, eu não cheguei aqui, como todos sabem, pelas mãos do Partido dos Trabalhadores. E eu era considerado, como todos sabem também, um tipo de opositor de algumas práticas do Partido dos Trabalhadores. Chegou-se a dizer, a imprensa chegou a dizer, que eu liderava uma bancada de oposição no Supremo Tribunal Federal, apontando que faltava oposição ao governo do Partido dos Trabalhadores. Portanto, eu sou insuspeito nessa matéria. Agora também como o ministro Cássio, que chega mais recentemente, portanto, de ter simpatias, envolvimento com o Partido dos Trabalhadores. Não obstante, eu sempre soube distinguir o que é ser adversário do que é ser inimigo. E eu tentava, inclusive, dizer isto aos próprios próceres do Partido dos Trabalhadores. A democracia exige a existência de oposição, de adversariedade, mas ela não convive e não pode tolerar com um modelo do Freund-Feind, do amigo-inimigo. Não é disso que se cuida. Quem está na oposição hoje pode se tornar poder amanhã. Para isto, é preciso que ele subsista e não que ele seja destruído. Não é à toa, digo eu, que organismos e tribunais internacionais vêm nos últimos anos questionando a parcialidade do ex-magistrado na condução dos processos da Operação Lava Jato, diante dos mecanismos heterodoxos utilizados pelo juiz. Nesse sentido, vale citar a decisão do Comitê de Controle de Arquivos da Interpol, de 6 de agosto de 2018, que analisou demanda apresentada por Rodrigo Tacla Duran, afirmando que seu eventual julgamento no Brasil, que seria realizado pelo ex-juiz Sérgio Moro, não respeitaria as regras do devido processo legal. É o Comitê de Controle de Arquivos da Interpol que está dizendo isso, em 2018. A partir dos fatos descritos, a comissão assentou que, em razão da conduta do juiz responsável pelo caso no Brasil, dúvida suficiente se estabeleceu sobre a eventual violação do artigo 2º da Constituição da Interpol, de modo que as provas apresentadas e facilmente verificáveis em fontes públicas para fundamentar a alegação de que o juiz se pronunciou publicamente contra ele durante a entrevista e, ao negar petições para que ele prestasse depoimento como testemunha em outros casos, emitiu opinião a respeito da veracidade de qualquer informação
que ele pudesse apresentar. Com esses fundamentos, a Interpol retirou Tacla Duran da lista de procurados, reconhecendo a fragilização da imparcialidade do ex-juiz Sérgio Moro. Esse breve histórico de manipulações e violações da lei pelo magistrado, sobre o qual há muito venho refletindo, fez com que eu recebesse, na data de ontem, com extrema naturalidade, a brilhante e histórica decisão monocrática da lavra do ministro Edson Fachin, que determinou a anulação de todas as condenações impostas ao paciente, a partir do reconhecimento de que o ex-juiz Sérgio Moro não tinha competência para julgar as ações penais. Ressalto a propósito que, nos últimos anos, tenho sido absolutamente enfático em expor que a 13ª Vara Federal de Curitiba tem adotado reiteradamente a estratégia de expandir de forma artificial a sua competência para se tornar um juízo universal de combate aos crimes de colarinho branco. Além dos casos citados na decisão de ontem da lavra do ministro Edson Fachin, em que, na maioria deles, figurei como redator para o acórdão, trago à baila decisão recente de 4 de setembro de 2019, em que declarei a incompetência da 13ª Vara da Subseção Judiciária de Curitiba para processar e julgar o ex-ministro Guido Mantega por fatos supostamente cometidos na cidade de Brasília, que somente de forma artificial teriam relações com os ilícitos investigados na Petrobras. Na ocasião, ressaltei: a admissão da manipulação de competência nesses moldes possui sérias consequências sobre a restrição das garantias fundamentais de caráter processual dos indivíduos, em especial quanto ao juiz natural. A situação verificada nos autos corrobora a necessária advertência feita pelo plenário deste tribunal, no sentido de que nenhum órgão jurisdicional pode, à revelia das regras processuais de competência, arvorar-se como juízo universal de todo e qualquer crime relacionado ao desvio de verbas para fins políticos partidários. Inquérito 4.130, questão de ordem, da relatoria do ministro Dias Toffoli, como eu já citei. Ainda sobre esse ponto, cabe destacar as considerações lançadas em trabalho de notável valor acadêmico da juíza federal Fabiana Alves Rodrigues, na qual a pesquisadora conclui que o tema da competência para julgar os casos da Lava Jato de Curitiba, ministra Carmen Lúcia, encerra o que talvez seja o melhor exemplo de ação estratégica usada para se esquivar da incidência dos preceitos legais, em busca dos resultados atingidos pela operação. Todas essas circunstâncias mostram que os atos jurisdicionais praticados pelo ex-juiz denotavam, em toda a sua complexidade, a implementação de uma atuação acusatória proativa, seja para restringir a possibilidade de defesa dos acusados, seja para passar por cima dos limites da demarcação do princípio constitucional do juiz natural. Esses antecedentes históricos, porém, são apenas faíscas de uma atuação concertada muito mais grave, que acabou por ser revelada entre o magistrado e os órgãos de acusação. Atuação concertada essa que não escondia o seu objetivo maior: inviabilizar de forma definitiva a participação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na vida política nacional. Agora eu passo aos fatos novos e estou dizendo que não há necessidade de utilizar elementos probatórios potencialmente ilícitos. Antes de iniciar a análise de cada um dos fatos narrados pela defesa, com indicativos da quebra de imparcialidade do juiz, julgo necessário esclarecer uma questão que me parece preliminar sobre a licitude da utilização como meio de prova dos diálogos havidos entre o ex-juiz e os membros da Força Tarefa da Lava Jato de Curitiba, apreendidos no âmbito da chamada Operação Spoofing. Convém ressaltar que, no último dia 9 de fevereiro, esta segunda turma confirmou a decisão da lavra do ministro Ricardo Lewandowski, que franqueara, e eu queria cumprimentar Sua Excelência por essa decisão, que franqueara ao paciente o acesso aos diálogos obtidos a partir do acesso às contas do Telegram. Na oportunidade, no entanto, este colegiado não avançou sobre a possibilidade de utilização dos mencionados diálogos para fins de produção probatória em ações penais. Isso ficou muito claro. Na oportunidade, o eminente ministro Ricardo Lewandowski destacou que não estamos discutindo a validade das provas obtidas na Operação Spoofing. Isso é matéria que será discutida eventualmente em outra ação, se e quando a defesa fizer uso delas. Aqui estamos discutindo o acesso aos elementos de prova, que há 3 anos vem sendo denegado à defesa do reclamante.
reclamação 43007, relator, ministro Ricardo Lewandowski. Os diálogos apreendidos na Operação Spoofing, que nos últimos 11 meses foram objeto de intensa veiculação pelos portais jornalísticos, destacam conversas entre acusadores e o julgador, procuradores da República e o ex-juiz Sérgio Moro. Assim fica evidente a relação próxima entre tais atores, que deveriam, em um processo penal democrático e acusatório, restar afastados, pois a função de acusar não pode se misturar com a de julgar. Sem dúvidas, pelo teor das conversas divulgadas, podemos destacar 3 situações de evidente ilegalidade. Julgador definindo os limites da acusação e selecionando pessoas a serem denunciadas. Como já disse o ministro Fachin, nas suas palavras introdutórias, esses fatos chegaram à Sua Excelência, que é o relator da Lava Jato. E Sua Excelência também está muito preocupado com esse desenvolvimento, com os fatos que ali estão descritos. Portanto, o julgador definindo os limites da acusação e selecionando pessoas a serem denunciadas, ou não, pois prejudicaria apoios importantes. Julgador indicando testemunha para a acusação e sugerindo meios ilícitos para a inserção da fonte de prova no processo penal, além de incentivar sua inserção no processo de modo indevido, como se fosse de fonte anônima. Julgador atuando em conjunto com acusadores no sentido de emitir nota contrária à defesa, além de taxar de modo pejorativo as estratégias defensivas. Qualquer semelhança com algum processo penal do regime autoritário, de um regime totalitário, não é mera coincidência. De qualquer modo, reitero que a conclusão sobre a parcialidade do julgador é aferível a partir dos fatos narrados na impetração original, de modo a se afastarem quaisquer eventuais discussões sobre o tema de possibilidade de utilização da prova potencialmente ilícita pela defesa. Dos fatos expostos neste caso concreto, indícios de uma parcialidade anunciada. A despeito da riqueza da experiência histórica recente, as alegações suscitadas neste HC são restritas a fatos necessariamente delimitados e impetrados delimitados e anteriores à sua impetração. Nenhuma dúvida. A fim de demonstrar a perda de parcialidade do magistrado, a defesa expõe 7 fatos que denotam a ausência de parcialidade da autoridade judiciária, quais sejam: deferimento da condição coercitiva do paciente e de familiares seus, ocorrido em 4/3/2016, sem que tenha havido prévia intimação para oitiva e pela autoridade policial. E eu queria registrar que, numa DPF, salvo engano, trazida pela Ordem dos Advogados do Brasil, coube a mim, inicialmente, apreciar a legalidade, legitimidade e recepção dessa prática relativa à condução coercitiva. Inicialmente, afetei a matéria ao plenário. Diante da impossibilidade de julgar no plenário, dei uma decisão cautelar ou liminar e, posteriormente, a matéria foi confirmada pelo plenário, suprimindo esta prática, que era um evento midiático de grande proporção, a condução coercitiva. Isto decorreu de um processo de minha relatoria. A fim de demonstrar a perda de parcialidade do magistrado, a defesa expõe, portanto, 7 fatos. Deferimento da condição coercitiva do paciente e de seus familiares, ocorrido em 4/3/2016, sem que tenha havido prévia intimação para oitiva pela autoridade policial. Autorização para interceptação de ramais telefônicos pertencentes ao paciente, familiares e advogados, antes de adotadas outras medidas investigativas. A divulgação, no dia 16/3/2016, do conteúdo de áudios captados em decorrência das interceptações telefônicas autorizadas. Um momento histórico em que tais provimentos jurisdicionais foram exarados, pontuando os impetrantes que as principais figuras públicas utilizadas pelos apoiadores do impedimento eram a ex-presidente Dilma e o paciente. A condenação do paciente, reputada injusta pela defesa técnica em sentença proferida no dia 12/7/2017. Na atuação impeditiva ao cumprimento da ordem de soltura
do paciente exarada pelo desembargador federal Rogério Favreto, em 8 de setembro de 2018, em decisão liminar proferida nos autos do HC tal. A aceitação do convite feito pelo presidente da República eleito no pleito de 2018 para ocupar o cargo de ministro da Justiça, a indicar que toda essa atuação pretérita estaria voltada a tal desiderado. Ressalta-se que a apreciação dos fatos e das circunstâncias descritas neste HC não se confunde com a verificação interna da legalidade dos atos jurisdicionais praticados. Daí porque, com as devidas vênias, tenho por improcedente a tese lançada no voto relator de que parte dos fatos alegados na impetração já teriam sido objeto de deliberação pelas instâncias do Poder Judiciário. É que, para fins de se aferir manutenção da imparcialidade objetiva do magistrado, o que se faz relevante não é apenas examinarem-se os atos, ou examinar se os atos por ele praticados isoladamente encontrariam agasalho na legislação aplicável. O que se deve investigar aqui é o significado da contextualização, ou o significado contextualizado do encadeamento das decisões judiciais do ex-juiz, seus motivos explícitos ou implícitos de prolação, suas repercussões intencionais sobre a condução coercitiva, sobre a condução do processo e, principalmente, as suas repercussões para a percepção objetiva sobre se o magistrado cumpre ou não o seu dever de independência. Partindo-se da teoria da aparência geral de imparcialidade, a avaliação aqui desenvolvida, portanto, deve ter como parâmetro o prisma da imparcialidade objetiva. Assim, não se cuida de discutir se o juiz, na sua dimensão subjetiva, nutria afeição ou desapreço pelo acusado. O que se deve perguntar de forma simples e direta, diante de todo o conjunto de atos jurisdicionais praticados por Sérgio Moro, ainda é possível manter a percepção de que o julgamento do paciente deste HC foi realizado por um juiz despido de todo e qualquer preconceito acerca da culpabilidade do acusado. É ainda possível afirmar que a decisão condenatória assinada pelo magistrado serviria unicamente à realização do interesse da justiça, independente dos desígnios pessoais do magistrado? As respostas a essas duas questões, infelizmente, parecem, com todas as vênias, ministros, ser negativas. Examino a seguir cada um dos fatos denotativos da perda da parcialidade do magistrado. Começo com a ilegal condução coercitiva de Luiz Inácio Lula da Silva. O primeiro fato indicador da parcialidade consiste em decisão datada de 4/3/2016, que ordenou a realização de uma espetaculosa condução coercitiva do então investigado, sem que fosse oportunizado previamente a sua intimação pessoal para comparecimento em juízo, na forma do exigido pelo artigo 260 do Código de Processo Penal. Era um modelo de um hediondo Estado espetáculo de caráter policialesco, com base no artigo 260 do Código de Processo Penal. Cumpre observar que, antes da realização desse ato, o paciente já havia sido intimado e prestado depoimento em pelo menos outras 4 vezes, ou seja, sempre houve o cumprimento espontâneo por parte do então investigado. O que justificaria, então, a solução conferida pelo magistrado de submeter o ex-presidente ao constrangimento de uma condução sob vara? A leitura da decisão assinada pelo juiz a um só tempo revela que o procedimento ali adotado era sui generis e que sua escolha se dava pela exposição pública do ex-presidente Lula. Nesse sentido, o magistrado tenta justificar, em verbis, dizendo o seguinte: nesse caso, apontado o motivo circunstancial relevante para justificar a diligência, qual seja evitar possíveis tumultos, como o havido recentemente perante o Fórum Criminal da Barra Funda, em São Paulo, quando houve confronto entre manifestantes políticos favoráveis e desfavoráveis ao ex-presidente e que reclamou a intervenção da Polícia Militar. Colhendo o depoimento mediante condução coercitiva, são menores as probabilidades de que algo semelhante ocorra, já que essas manifestações não aparentam ser totalmente espontâneas. O parágrafo final da decisão continha ainda promessa não cumprida pelo juiz. Para dar o ar de legitimidade à decisão, escreveu: evidentemente, a utilização do mandado só será necessária caso o ex-presidente, convidado a acompanhar a autoridade policial para prestar depoimento na data das buscas e apreensões, não aceite o convite. Essa condição, como já dito, jamais foi observada. É de se destacar que foi com o intuito de impedir incidentes deste gênero que o plenário do Supremo, em processo da minha relatoria,
reconheceu a inconstitucionalidade do uso da condução coercitiva como medida de instrução criminal forçada. É a DPF 444 já referida. No caso específico da condução coercitiva do ex-presidente, é relevante destacar que já naquela época a medida foi duramente criticada por membros do Poder Judiciário, da advocacia e até mesmo por vozes isoladas da mídia, considerando que a realização da condução foi objeto de intensa exploração nos meios de comunicação. A decisão de levar o ex-presidente para depor no aeroporto de Congonhas, em São Paulo, tornou pouco crível a justificativa do magistrado de que seu intuito seria o de evitar tumulto. Na mensagem de áudio do dia, Luciano disse que ele estava assinando o mandado de condução coercitiva. Então, deve ter sido necessário. Por favor, não solte essa nota. A sua confirmação é um tapa na cara. Conversei com o Vladimir para entender as críticas. Vejam, havia um tipo de consórcio com a mídia e um tipo de assessoria de imprensa fornecida pela mídia em relação à força-tarefa. Veja, como eu já disse, o que eu estou falando sobre isso é só apenas argumento de reforço. Tudo isso está consagrado nos autos do HC. Em meio às dúvidas sobre publicar ou não uma nota de defesa da decisão de Sérgio Moro, os procuradores viam-se às voltas de resistências internas da própria força-tarefa, à medida adotada pelo magistrado. Eu sou a favor. O Moro está apanhando sozinho, dizia Ataíde. Laura Tesla. Achei a nota muito boa. Por mim, pode publicar. Danilo também acha que não deve. Disse isso. Essa nota é loucura. Primeiro, porque não vai mudar a opinião de quem é contra. Segundo, porque vai colocar mais lenha na fogueira. Esse assunto tem que morrer. Brandir o princípio republicano não vai mudar a natureza das coisas. Lula quer, queiramos ou não, é politicamente um réu especial. Não merece privilégio, mas a margem para erros de avaliação em relação a ele é diminuta. O direito, o MP, a mídia, ninguém tem força para mudar esse dado da realidade. Não publicaria. É melhor trabalhar bem agora e soltar uma boa denúncia contra ele. Será a melhor e única resposta. Por mais que eles tentem justificar, embora o Instituto seja legal e constitucional, não era adequado para o caso Lula, Carlos Lima. Sim, mas isso demorará e não podemos deixar o vento virar. A pressa é boa conselheira. Não é boa conselheira, meu amigo. Opinião de Vladimir e Danilo. Estamos sofrendo críticas internas contra a condução. Deltan, a nota ficou excelente, bem melhor do que a que tinha sido feita. Só a favor. Deixe eu consultar o Vladimir Neto. Robertson, a nota está excelente. Só me preocupo se não vai apenas reavivar o tema para o início da semana. Talvez deixar para publicar amanhã, no final da manhã, a depender das pautas dos jornais de grande circulação. Críticas que eu acho que sejam mais preocupadas com a política institucional que com a nossa realidade. Robertson, mas o ponto que o Moro está apanhando, levantado pela Tata, é fato. Nós pedimos a condição, então acho que devemos publicar. Deltan, é hora de ficarmos na toca e sairmos com a denúncia. Laura Tesler, Mas a nota e sair da toca, isso que o Vladimir está argumentando. Ficou excelente a nota, acho que temos que publicar, sim, até como ato de solidariedade ao Moro. Deltan, falei com o Vladimir Neto e ele acha que não valeria a pena, porque só reaviva, a não ser que seja para soltar agora, para não deixar Moro sozinho. Mas ele acha que teria que ser muito serena, porque estamos mais expostos do que o Moro na avaliação dele. E também no dia posterior à data da condução coercitiva, o diálogo travado entre Deltan e uma ex-assessora da PGR, em que se discutia de forma bastante explícita a intenção de redirecionar a Lava Jato para atingir Lula na cabeça. Carol, PGR. Pessoal, fiquei pensando que precisamos definir melhor o escopo para nós dos acordos que estão em negociação. Depois de ontem, data da condução coercitiva, precisamos atingir Lula na cabeça. Prioridade número 1. Para nós da PGR, acho que o segundo alvo mais relevante seria Renan. Sei que vocês pediram a ODE. ODE deve ser uma abreviação, ministro Fachin, da Odebrecht, que o primeiro anexo fosse sobre o embaraço das investigações. Achei excelente a ideia, mas agora tenho minhas dúvidas se o tema é prioritário e se é oportuno nesse momento. Não temos como brigar com todos ao mesmo tempo. Se tentamos atingir ministros do STF, pasme, ministra Carmen, veja, se tentarmos atingir ministros do STF, por exemplo, eles se juntarão contra a Lava Jato, não tenho dúvidas. Está de bom tamanho, na minha visão, atingirmos, nesse momento, o ministro mais novo do STJ, ministro Nunes Marques.
o fato que ocorreu com Marcelo Navarro. Acho que abrimos mais uma frente contra o judiciário. Pode ser over. Por outro lado, aqueles outros, Lula e Renan, temas para nós hoje são essenciais para vencermos as batalhas já abertas. Deltan, risos. O fundamento maior da nossa nota é: não deixamos um amigo apanhar sozinho. Moro fez e estava sendo criticado. Vamos para cima junto. Amigo não pode apanhar sozinho. Assim eles se referiam ao juiz acusador. Quanto ao mérito e pertinência da nota em si, o grupo estava dividido. Carol, PGE, está certo, coitado do Moro, não está sendo fácil. Vamos torcer para esta semana as coisas se acalmarem e conseguirmos mais elementos contra o infeliz do Lula. Referências aqui. Como já mencionado neste voto, a utilização desses trechos de diálogos é absolutamente despicienda, doutor Juliano, para concluirmos que houve uma violação do dever de imparcialidade do magistrado. Os meandros que contextualizam a ação da condução coercitiva que parou o país diante das imagens de subjugação do paciente em si denota que o magistrado se afastou da esperada posição equitativa entre os interesses da defesa e da acusação. Eu passo ao segundo ponto, que é a arbitrária quebra do sigilo telefônico do paciente, de familiares e até de advogados. E aqui, então, eu vou fazer uma abreviação e digo o seguinte: a interceptação atingiu o ramal tronco do escritório de advocacia Teixeira Martins e Advogado, de modo que todos os 25 advogados do escritório e seus respectivos clientes foram grampeados. Essas interceptações foram prorrogadas por sucessivos atos confirmatórios, nas datas de 20 de 2 de 2016, 26 de 2 de 2016, 29 de 2 de 2016, 3 de 3 de 2016, 4 de 3 de 2016, 7 de 3 de 2016. A interceptação do ramal do escritório de advocacia teria partido de uma informação supostamente equivocada contida na petição de quebra de sigilo apresentada ao juízo pelo Ministério Público Federal. Na referida petição, o MPF indicou o terminal telefônico como sendo vinculado à pessoa jurídica LILS, palestras, eventos e publicações. Assim, o acolhimento do pedido de quebra de sigilo telefônico pelo juízo estaria baseado na necessidade de se colherem provas para apuração dos fatos investigados no âmbito da Operação Lava Jato. Em 23 de 2 de 2016, somente 4 dias após o deferimento da interceptação telefônica do ramal tronco do escritório da advocacia, a operadora de telefonia Vivo encaminhou ao juiz ofício contendo a relação individualizada dos estabelecimentos a que correspondiam os números de telefone. No referido ofício, consta que o terminal telefônico atribuído ao IMPF, ao Instituto, na realidade, seria da titularidade da sociedade Teixeira Martins e Advogados. Destaque-se, portanto, que no dia 23 de 2 de 2016, o juízo tomou conhecimento, ou pelo menos poderia ter se cientificado, de que o terminal telefônico interceptado correspondia, na realidade, à sede do escritório de advocacia que patrocinava o paciente, então investigado na operação. A autoridade judicial, no entanto, não tomou nenhuma providência contra a comunicação da operadora. Em 26 de 2 de 2016, em nova decisão, o juízo determinou ainda que fosse grampeado o terminal telefônico 1198144777, pertencente ao telefone celular do advogado Roberto Teixeira. Na decisão judicial do dia 26 de 2 de 2016, a interceptação teria sido motivada pelo fato do advogado ser pessoa notoriamente próxima a Luiz Inácio Lula da Silva, e também pelo fato do advogado ter representado Jonas Suassuna e Fernando Bittar na aquisição do sítio de Atibaia, inclusive minutando as escrituras e recolhendo as assinaturas no escritório de advocacia dele. Trabalho típico, como se sabe, de advocacia. Na data de 7 de 3 de 2016, a autoridade judicial recebeu novo ofício da operadora de telefonia, novamente indicando que a interceptação telefônica determinada estaria recaindo sobre o terminal telefônico da sede da sociedade Teixeira Martins e Advogados. Em 16 de 3 de 2016, em uma nova decisão do juiz de primeiro grau, determinou-se a cessação das interceptações telefônicas da sociedade de advogados e do celular de Roberto Teixeira. Ressalta-se que foi somente nessa decisão que o juízo parece ter fundamentado a interceptação do celular do paciente. Na oportunidade, o juiz Moro alegou que as conversas havidas entre o advogado e o paciente deveriam ser mantidas nos autos, porque não foi identificada com clareza a relação cliente e advogado, e também pelo fato de Roberto Teixeira ser um dos investigados
na operação. Tanto a interceptação do ramal tronco do escritório de advocacia Teixeira Martins, quanto a interceptação do telefone celular de Roberto Teixeira, portanto, perduraram por quase 30 dias. Durante esse período, foram ouvidas e gravadas todas as conversas havidas entre os 25 advogados integrantes da sociedade. Então, eu repasso todas essas questões, falo sobre a manifestação da ordem dos advogados e digo o seguinte: o juiz Sérgio Moro alegou que somente após a publicação das notícias do portal Conjur é que ele teria tomado conhecimento da existência dos ofícios das operadoras da telefonia e que teriam indicado que o ramal interceptado era pertencente ao escritório de advocacia. Eu transcrevo o trecho do ofício. Dessas informações, portanto, é possível concluir que o magistrado, embora tenha sido comunicado pelas operadoras de telefonia em 23 de 2 de 2016 e 7 de 3 de 2016, de que o terminal telefônico interceptado pertencia ao escritório de advocacia, não analisou esses ofícios. Destaque-se a propósito que a versão que o julgador não teve acesso aos ofícios encaminhados pelas operadoras telefônicas foi reafirmada na sentença condenatória do paciente. E aí eu transcrevo trecho dos textos. Sobre esses episódios, percebe-se que havia no âmbito da Força-Tarefa uma verdadeira guerra de versões. Os membros do MPF e o próprio juiz Sérgio Moro tentavam a todo custo justificar a interceptação do advogado, atribuindo-lhe status de investigado. Essa versão dos fatos não explicava, no entanto, a interceptação do ramal tronco do escritório de advocacia. Esse ponto era difícil de ser explicado por qualquer um. Aqui, mais uma vez, aparece e adquire relevância a qualificada estratégia de marketing da Força-Tarefa. Em diálogo travado no dia 6 de abril de 2016, no dia seguinte às revelações do portal Conjur, os procuradores da República tentam alinhar o melhor storytelling a justificar o injustificável. Camila Bonfim, Globo. Oi, doutor Paulo, aqui é a Camila Bonfim, da Globo. Vamos mostrar no JN hoje essa questão da interceptação, da Lius. Qual foi o pedido da interceptação para podermos confrontar a versão deles? Abaixo a nota que mandaram. Júlio, Robinho ou Ataíde, vocês podem ligar para ela? Jerusa, informação obtida em fontes abertas. Júlio Noronha, informação que será enviada para Camila Bonfim e para a Globo News. Veja aí com o Robertson, MPE. Pode ser. Está excelente. Só inverteria a ordem nos pontos em que diz que o telefone foi encontrado vinculado a Lius em fontes abertas e na RFB. Diria que foi encontrado na RFB e também em fontes abertas, dando mais importância ao dado oficial e trazendo as fontes abertas apenas como um elemento de corroboração. Pasmem, senhores ministros, veja a combinação. Doutor Juliano, eu não sei se Vossa Excelência consegue identificar nessas pessoas que dialogam seus colegas da Procuradoria. Combinam fraude, estratégia de divulgação a partir de um ilícito feito. Ops, foi mal a demora, Robertson, de menor importância. Foi na corrida mesmo. A última revisão foi antes de mandar no grupo. Não dava mais tempo. Show. O importante é ter o nosso contraponto. Júlio Noronha, só para avisar, Camila Bonfim informou que a matéria dela ficou para o Bom Dia Brasil de amanhã. É relevante destacar que, para os procuradores da Força-Tarefa, não pairavam dúvidas de que a interceptação ilegal de fato permitiu que se tivesse acesso a diversos telefonemas dirigidos ao escritório de advocacia. Em diálogo transcrito, 2 procuradores confabulam. 2 perguntas, não vamos utilizar, mas ficamos com a curiosidade matando aqui. Sabemos que nenhuma gravação de interceptação daquele número como alvo foi para o relatório, mas você sabe quantas ligações a partir daquele número foram de fato interceptadas? De fato, quando o telefone era atendido naquele número, era falado boa tarde, escritório e tal, ou a invenção dos advogados? Esses 2 pontos, ainda que tenham muitas ligações e que se falasse aquilo, não mudaria em nada o fato de que o cadastro da Lius tinha esse número, que eles mudaram, que o advogado também depois se tornou investigado. Ou seja, eles criaram o problema, não houve utilização e ainda querem encher o saco. Não me lembro como eles atendiam, mas, de fato, era telefone do escritório, de uso comum dos advogados. Não sei quantas ligações foram interceptadas, mas foram muitas. Nenhuma relevante para a investigação. Bom, não preciso dizer, ministra Carmen Vossa Excelência, que foi conselheira da Ordem dos Advogados do Brasil, ministro Cássio, larga experiência na advocacia, com o ministro Fachin.
Interceptação de escritório de advocacia é coisa de regime totalitário. Gravíssima. Porque o direito de defesa desaparece, ministra Câmara, sucumbe. Claro. E aqui depois se combinam, então, versões. Ainda em relação às interceptações, convém rememorar que a orquestra acusatória liderada pelo magistrado era reforçada pela manutenção de um canal direto entre os membros da Força-Tarefa e representantes da Polícia Federal. A fim de facilitar a troca de informações por meio de contatos, os procuradores estabeleceram um grupo no Telegram, os membros da Polícia Federal encarregados da condução de investigação contra o reclamante. Pelos diálogos é possível depreender que o grupo PF versus Lula existia desde o início das investigações em 2015, quando o chefe da Força-Tarefa chegou a advertir os colegas: caros, cuidado com o que vamos falar no grupo da PF, porque há 2 que não conhecemos, viu? Antes tinha aquele maluco, imagina se ele estivesse no grupo. Não sei se estava, com a gente falando de russo e tal. Pelas explicações, russo seria, doutor Juliano, o Moro. O grupo era utilizado, talvez até poderia ser o soviético, né? Talvez fosse até a denominação mais ajustada, considerando os parâmetros que se usava do devido processo legal, algum tipo de código do processo penal soviético. O grupo era utilizado para combinar a conclusão de fases do procedimento inquisitorial e para o compartilhamento de tempo real de informações colhidas pela autoridade policial. O vínculo estreito entre os procuradores e os agentes da PF permitiu que a Lava Jato instalasse um verdadeiro sistema soviético de monitoramento das estratégias utilizadas pela defesa do reclamante. As informações eram repassadas fora dos autos em tempo real pelo agente da Polícia Federal. Em 25 de fevereiro de 2016, por exemplo, um interlocutor indicado como Prado, APF, provavelmente vinculado à Polícia Federal, compartilha com os membros da Força Tarefa os passos do advogado do reclamante, Roberto Teixeira. Isso já foi apontado aqui na sustentação do doutor Zanin. Colocando-se à disposição da Força Tarefa para, aparentemente, sem a necessária autorização judicial prévia, para ampliar os grampos para quem fosse desejado. Eu quero que alguém possa dizer que alguma coisa desse tipo de prática encontra abrigo na Constituição e nas leis processuais, mesmo no velho Código de Processo Penal. Roberto Teixeira vai pessoalmente até Lios para conversarem. A PF, hoje. A PF utilizou o terminal tal da Vivo, que está cadastrado em nome do próprio Teixeira. Estamos fazendo a informação com os fones do Aurélio e do Roberto Teixeira. Querem mais algum? Por enquanto, não, Júlio Noronha. Valeu. Em 8 de março de 2016, os procuradores da Força Tarefa utilizaram o referido grupo do Telegram com a PF para tentar combinar o indiciamento do ex-presidente antes da apresentação da denúncia. Colhe-se das conversas que o juiz Sérgio Moro opinava ativamente quanto ao momento ideal do indiciamento. Utilizo este grupo, PF Lula, seria importante fazer a denúncia logo. O que acham de um eventual indiciamento de Lula pela PF antes da denúncia? Seria notícia. Veja a estratégia de marketing. A notícia era muito importante. Esse é um dado importante que precisa ser registrado. Tudo isso não se realizaria sem um tipo de cumplicidade. Veja, tudo isso não se realizaria sem um tipo de cumplicidade da imprensa. É bom que se diga isso. Este modelo de Estado totalitário que se desenhou teve a complacência da mídia. Tudo tinha que ser noticiado dentro dessa perspectiva. Seria notícia, daria um respaldo grande para nós, mas apagaria a nossa denúncia e o trabalho enorme dos meninos. Pus a questão para reflexão. Eu acho que o trabalho que o pessoal fez foi sensacional. Já está 100% comprovado que o sítio era para o Lula, o Tripex também. E as reformas e benefícios foram pagos pelas empreiteiras. O trabalho foi tão bom que eu também acho desnecessário continuar a gastar esforços nisso. Porém, ainda que comprovado isso, acredito que o link com o crime antecedente ainda não está tão bom. Ponto que o ministro Fachin agora aponta. Então, seria muito bom se houvesse um fato novo ou uma prova nova desse vínculo antes da denúncia. 2 fatos que ajudariam muito seriam os depoimentos de DA e PC. Existe alguma chance de obtermos esses depoimentos em 30 dias? Então, acho que não devemos nos precipitar agora. Orlando, vem a denúncia do MPE antes. Deltan, concordo com Orlando. Moro, de outra parte, disse que o mais importante
é a consistência do que a pressa. Creio que em 20 dias temos de começar a redigir para tentar soltar dentro de 40 dias a partir de agora. Ok, Paulo, acho que concorda comigo, então. Dias depois, em 16 de março de 2016, um dos membros da Polícia Federal informou, em tempo real aos membros da MPF, que o ex-presidente estaria indo se encontrar com Dilma Rousseff e sugeriu que talvez fosse oportuno tentar prender preventivamente o reclamante, logo antes que ele pudesse obter foro por prerrogativa de função perante o Supremo. Mais uma vez, os trechos do diálogo assemelham-se a uma narrativa. E eu, então, repasso essas questões. Prado transcreve literalmente tudo sem comentários, faz uma informação ao relatório de pessoas. Estou voltando para a SR, para carregar o EPROC com áudio. Já é claro, mas isso demonstra ainda mais o desvio de finalidade da nomeação. Não há, portanto, nenhuma dúvida de que os passos do paciente e suas discussões de estratégias processuais eram friamente monitorados pelo magistrado, o que subverte totalmente sua posição de isenção contra as teses defensivas. Divulgação ilegal dos áudios. Eu repasso essa questão, que também é de todos conhecida, e transcrevo aqui alguns trechos. Depois digo o seguinte, senhores ministros. De acordo com a reportagem realizada pelo jornal, após examinar todas as interceptações mantidas fora do alcance deste STF pelo ex-juiz, foi possível verificar que o ex-presidente só mencionou as investigações em curso uma vez para orientar um dos seus advogados a dizer ao jornalista que o procurasse, que o único efeito da nomeação seria mudar o seu caso de jurisdição, graças à garantia de foro especial para ministros no Supremo. É claro que esse caráter seletivo e manipulado dos vazamentos, hoje conhecido, não apaga os registros de um dia em que Moro virou um verdadeiro herói nacional. Diante das manifestações públicas daí ocasionadas, o ex-juiz federal Sérgio Moro tomou para si como sinal de apoio os protestos em prol da prisão de Lula e a favor do impeachment de Dilma Rousseff, dizendo-se tocado pelo apoio às investigações da assim denominada Operação Lava Jato. Ainda no espírito de desvendar os bastidores da cooperação institucional espúria entre o magistrado e o órgão da acusação meramente para registro histórico, os diálogos obtidos no âmbito da Operação Spoofing mostram que, no dia 13 de março de 2016, Deltan Dallagnol fez questão de confortar o ex-juiz Sérgio Moro, destacando que teria, naquele dia, sagrados como um verdadeiro herói nacional. Em diálogo privado, o procurador enviou a seguinte mensagem ao ex-juiz: "E parabéns pelo imenso apoio público. Você hoje não é mais apenas um juiz, mas um grande líder brasileiro, ainda que isso não tenha sido buscado. Seus sinais conduzirão multidões, inclusive para reformas de que o Brasil precisa, nos sistemas político e de justiça criminal. Sei que vê isso como uma grande responsabilidade e fico contente porque todos conhecemos sua competência, equilíbrio e dedicação." Não vou fazer, ministra Carmen, nenhum outro comentário. Internamente, porém, a reação dos demais membros da Força Tarefa era de indignação e dúvida sobre o acerto da decisão de Sérgio Moro. Uma das únicas vozes a defender a conduta do magistrado, Deltan Dallagnol, defendia que o vazamento ilegal de Moro seria relevante dentro de uma perspectiva jurídica, mas seria tão somente uma filigrana dentro do contexto maior que é político. Transcreve-se aqui, fala sobre isto. Repasso, então, a tal atuação do juiz Sérgio Moro para impedir a ordem de soltura contra o Lula. Aqui. Diante disso, a atuação clara do ex-juiz Sérgio Moro para manter o réu preso, mesmo diante da ordem do tribunal a ele superior, evidencia a sua inclinação pautada por visões preconcebidas no caso concreto em face do paciente. Aqui o magistrado não atuou nem dentro dos limites de sua competência, nem com o intuito de garantir o interesse processual da demanda. Tão somente buscou defender a rigidez do seu projeto de poder, que sempre perpassou a cassação de direitos políticos do paciente e ainda a restrição à sua liberdade de locomoção como fecho de uma narrativa midiática incriminadora. Trechos de mensagens obtidas pela Operação Spoofing sugerem que, nesses conturbados episódios que permeavam a tentativa de não dar cumprimento à ordem de soltura do ex-presidente, os membros da Força Tarefa também se articularam ativamente para impedir que a decisão do TRF4 fosse cumprida, inclusive prevendo estratégias de revanche contra o magistrado. E esta é uma questão muito pacífica.
na cabeça dessas figuras angelicais. Magistrado que decide contra eles tem que ser punido. Qualquer semelhança com regimes totalitários não é mera coincidência. Em diálogo travado entre os membros do MPF, a data da decisão dos embargadores discutiu. Deltan, Valeixo falou com o Thompson, que mandou não cumprir até ele decidir. Deltan, isso nos dá tempo. Deltan, PGR vai apresentar cautelar de 2 páginas para Laurita ainda hoje. E assim por diante. Vamos ter que trabalhar numa resposta do CNJ ou até criminal contra Favreto, depois do domingo perdido. Januário Paludo, com certeza, está mais do que na hora. LEM já está examinando o pedido. Deltan, boa, Casaia. Por favor, nos mantenham informados. Em suma, discutiam todas essas questões. Eu digo, esses diálogos, mais uma vez, revelam que manter o paciente no cárcere não era uma questão ancilar para os membros do órgão de acusação. Tampouco para o juiz, que, nesse momento, já não escondia qualquer inclinação de aderir integralmente aos interesses do Ministério Público Federal para dentro e fora do processo, garantir que a decisão de soltura do ex-presidente não fosse cumprida. Quinto fato indicativo da quebra de imparcialidade do magistrado coincide com a prolação da sentença na ação penal do chamado caso Triplex. Ao proferir a sentença condenatória, o ex-juiz Sérgio Moro fez constar claramente diversas expressões de sua percepção no sentido de uma pretensa atuação abusiva da defesa do paciente. Veja, de novo, um modelo totalitário de processo penal. A atuação da defesa é abusiva. Consta do documento, nas palavras do julgador, que o juiz ainda foi ofendido pelos defensores, como se verifica em alguns trechos desses lamentáveis episódios, e que, nesse contexto de comportamento processual inadequado por parte da defesa de Luiz Inácio Lula da Silva, é bastante peculiar a reclamação dela de que este julgador teria agido com animosidade contra os defensores em questão. O próprio julgador afirmou que, em sua percepção, a defesa teria atuado de modo agressivo, com comportamentos processuais inadequados. De um lado, uma estratégia agressiva de investigação, e, de outro, uma sensibilidade de donzela para as palavras da defesa, ministro Fachin. Diante disso, alega que, em relação a essas medidas processuais questionáveis e ao comportamento processual inadequado, vale a regra prevista no artigo 256. A suspeição não poderá ser declarada nem reconhecida quando a parte injuriar o juiz ou, de propósito, der motivo para criá-la. Sem dúvida, a previsão do CPP é expressa no sentido de que a parte não pode se beneficiar da nulidade por ela criada. Entretanto, são as próprias declarações do julgador que demonstram a sua percepção com relação ao caso e aos envolvidos, expondo que ele se sentiu agredido e provocado pelas partes, além de adjetivar a atuação da defesa como comportamentos processuais inadequados. Eu repasso, então, essas questões e digo: absoluta contaminação da sentença proferida pelo magistrado resta cristalina quando examinado o histórico de cooperação espúria entre o juiz e o órgão da acusação. E aí eu digo o seguinte, senhores ministros, eu tentando caminhar para o final. Em fevereiro de 2016, quando o reclamante ainda estava sendo investigado por inquérito policial, o ex-juiz Sérgio Moro chegou a indagar ao procurador da República, Deltan Dallagnol, se já havia da parte do Ministério Público uma denúncia sólida o suficiente. O procurador responde apresentando um verdadeiro resumo das razões acusatórias do MP, de modo a antecipar a apreciação do magistrado. Vocês entendem que já tem uma denúncia sólida o suficiente? Deltan, sim. Na parte do crime antecedente, colocaremos que o esquema Petrobras era um esquema partidário de compra de apoio parlamentar, como no mensalão, mas mediante indicações políticas usadas para arrecadar propina para o enriquecimento ilícito e financiamento de campanhas. O esquema era dirigido pelas lideranças partidárias, dando como exemplo JD e Pedro Correia, que continuaram recebendo mesmo depois de deixar a posição. Com a saída de JD, que imagino desceu da Casa Civil, só se perpetuou porque havia alguém acima dele na direção. Ele tem ampla experiência partidária, sabe como as coisas funcionavam, amplificada com o conhecimento do esquema do mensalão, e sabia que empresas pagavam como contraprestação e não simples caixa 2. Mais uma prova de que era partidário era o destino do dinheiro, prosseguiu Deltan, da Lius
e da IL para integrantes do partido. Estamos trabalhando a colaboração de Pedro Correia. Estamos trabalhando a colaboração de Pedro Correia, que dirá que... Vejam, senhores ministros, a questão das delações. Estamos trabalhando a colaboração de Pedro Correia, que dirá que Lula sabia da arrecadação via PRC. E marcamos depoimento do PRC para um dia depois da nova fase, para verificar a versão dele. CCC e AG estão fazendo levantamentos das palestras. A depender do amadurecimento, estarão nos crimes antecedentes também o esquema do FGTS e do BNDES. Quanto à lavagem, denunciaremos os pagamentos da Odebrecht e OAS no sítio. Aparamento e mudança. A depender do amadurecimento, colocaremos também as palestras e a antena da AG. Está sendo verificada internamente pela AG e pode ter outro antecedente. Em linhas gerais, seria isso. Eu, particularmente, creio que está suficientemente forte, inclusive considerando as circunstâncias de ser ex-presidente. Quando comparo com aqueles presidentes norte-americanos e espanhóis de prova indiciária, então, risos. Positivo, descreveremos o esquema Petrolão como esquema de partido, que se perpetua mesmo com a saída das pessoas de posição do governo, como Pedro Correia e JD. Desculpa a descrição repetida, tinha caído a energia e reescrevi no laptop. Agora, sem querer. Ok, diz Moro, grato pela descrição. Eu repasso tudo isto e digo, chama a atenção o fato do referido diálogo ter ocorrido em 23 de fevereiro de 2016 e a denúncia contra o reclamante só ter sido devidamente ofertada ao juiz na data de 14 de dezembro de 2016. Ou seja, quase 7 meses após a conversa em que o procurador antecipou ao juiz todos os fundamentos da peça acusatória. Aparentemente, esta não foi a primeira vez que o ex-chefe da Força Tarefa voluntariamente antecipou o conteúdo de manifestações do Ministério Público Federal ao ex-juiz Sérgio Moro. Em diálogos travados, semanas antes, o magistrado cobrou do MPF uma manifestação relativa a um habeas corpus impetrado pela Odebrecht. Em resposta, Deltan Dallagnol afirmou: estou acabando, mas vai passar por outros colegas. Protocolamos amanhã, salvo se for importante, o que seja hoje. Posso mandar, se preferir, versão atual por aqui, para facilitar preparo da decisão. Veja que consórcio, senhores ministros, entre o juiz e o procurador. Estão mandando antecipadamente. Já imaginaram isso? Em algum lugar? A prática de se antecipar o conteúdo de manifestações técnicas ao juiz da Lava Jato fora dos autos fazia parte da rotina do conluio. O magistrado que ocupava a verdadeira posição de revisor técnico das peças do MPF parecia chancelar as peças, mesmo quando o processo já havia saído da sua jurisdição. Destaca-se notável mensagem de Deltan ao grupo de procuradores em 21 de julho de 2017, ao advertir que Russo quer uma previsão das nossas razões de apelação no caso Triplex. Essa atuação parece ainda mais perniciosa quando se verifica que o magistrado chegava a antecipar o seu próprio juízo acerca da suficiência das provas trazidas aos autos. Em diálogo de 30 de agosto de 2017, o ex-juiz encaminhou a Deltan a seguinte advertência que tem tudo a ver com essa matéria relatada pelo ministro Ricardo Lewandowski. Esses sistemas recebidos da ODB, Drauzio e WebDay, vocês vão ter que enviar isso à PF para fazer laudo pericial e depois produzir laudos específicos a cada acusação. Do contrário, vai ser difícil de usar. Não vou fazer comentários, senhores ministros, mas veja que era uma unidade. Não vou falar que aqui talvez tivéssemos o fenômeno da Santíssima Trindade, porque de santo aqui não se tinha. Não se pode usar o nome de Deus e de santo em vão. A prática de combinar o jogo processual rendia celeridade processual, quando assim fosse oportuno para a acusação ou para o próprio julgador. Em investigação específica envolvendo o ora reclamante, Deltan e Sérgio Moro combinaram, para e passo, o levantamento de sigilo da diligência de busca e apreensão solicitado pela Polícia Federal. Em 5 de fevereiro de 2016, ainda na fase inquisitorial do processo do Triplex, Deltan Dallagnol requeriu a Moro que os serventuários da 13ª Vara Federal de Curitiba fossem utilizados para a degravação de depoimentos colhidos por membros do MPF. Caro, estamos com um problema em que a vara ou outra vara talvez possa nos ajudar. Colhemos vários depoimentos em São Paulo na investigação do Lula e, a partir de um ponto, só foram gravados porque tinham muitos detalhes.
Não temos um serviço de transcrição. E, ao mesmo tempo, as transcrições seriam bastante úteis e relevantes. Teria como, excepcionalmente, fazermos pela vara ou a outra vara a quem sugere que peçamos? Moro, não sei. Se degravar por aqui, é empresa terceirizada. Não garanto o sigilo. Não sei ainda se o contrato cobre. Veja a mistura dos serviços do Ministério Público e da Justiça. Observações a láter, vamos lá. Laura Tesla. Pessoal, percebi que o Moro agora previu para os colaboradores a possibilidade de ampliação pelo juiz da execução dos benefícios previstos no acordo, caso haja aprofundamento posterior da colaboração, com a entrega de outros elementos relevantes. Não me lembro de ter visto isso antes, em alguma sentença. Já veio antes ou é mais uma inovação do Moro? Diz Laura Tesla. Júlio Noronha. Não lembro de ter visto isso antes também, Laurinha. Jerusa. É um dispositivo do novo Código de Processo Penal da Rússia. Não sou eu, senhores ministros, que está dizendo isto. Não sou eu. São eles. Da Rússia Soviética. Outros membros da Força Tarefa compartilhavam da mesma percepção acerca do papel criativo do magistrado. Em diálogo entre Jerusa e Januário, 23 de novembro de 2017, os interlocutores também observaram a extraterritorialidade da legislação processual penal russa. Jerusa, russo está de sacanagem. Januário falou, por quê? E o contraditório e a ampla defesa? Jerusa, pediu para fazermos o pedido hoje, antes de vencer o prazo, porque ele ia viajar e deu vista para a defesa. Essa eu não tinha visto ainda, mas no CPP russo, tudo pode. O fato de, na última semana, antes do primeiro turno das eleições, o juiz Sérgio Moro, de ofício, ter levantado o sigilo de parte da delação premiada do Antônio Palocci, cuja narrativa buscava incriminar. Repasso todas essas questões e falo da decisão que, inclusive, tomamos a propósito dessa matéria. E repasso aqui também os diálogos a propósito desse tema. E digo, trata-se de mais um ato que demonstra de forma inequívoca a quebra de imparcialidade do excepto. O fato de o juiz Sérgio Moro ter assumido o Ministério da Justiça, ampliado do governo do opositor político do paciente. Este é o último fato, e eu, então, também digo o seguinte. A extrema perplexidade com a aceitação de um cargo político no governo que o ex-magistrado ajudou a eleger não passou despercebida pela comunidade acadêmica nacional e internacional. Em 12 de agosto de 2019, um grupo de 17 juristas, advogados, ex-ministros da Justiça e ex-membros de cortes superiores de 8 países assinou uma carta em que se pedia ao STF a libertação de Lula e a anulação de processos contra o ex-presidente. Conforme amplamente veiculado na imprensa, os signatários são de países como França, Espanha, Itália, Portugal, Bélgica, México, Estados Unidos e Colômbia. Dentre eles está Susan Rose Ackerman, professora da Universidade de Yale, nos Estados Unidos, considerada uma das maiores especialistas do mundo em combate à corrupção. Transcreva a íntegra do manifesto. Lula não foi julgado, foi vítima de perseguição política. É o que dizem esses professores, em que, na conclusão, dizem: é indispensável que os juízes do Supremo exerçam plenamente suas funções e sejam os garantes do respeito à Constituição. Ao mesmo tempo, esperamos que as autoridades brasileiras tomem todas as medidas necessárias para identificar os responsáveis por estes gravíssimos desvios processuais. A luta contra a corrupção é hoje uma questão essencial para todos os cidadãos do mundo, assim como é a da defesa da democracia. Entretanto, no caso Lula, não só a justiça foi instrumentalizada para fins políticos, mas o Estado de Direito foi claramente desrespeitado para eliminar o ex-presidente da disputa política. Não há Estado de Direito sem o devido processo legal, sem o devido processo de direito. E não há respeito pelo devido processo quando um juiz não é imparcial, mas age como chefe de acusação. Para que o judiciário brasileiro possa restaurar sua credibilidade, o Supremo tem o dever de libertar Lula e anular estas condenações. É o que dizem esses eminentes professores. A indicação do magistrado ao cargo de ministro da Justiça no governo Bolsonaro parece ter sido a gota d'água para os próprios membros da Força Tarefa de Curitiba, que já reuniam elementos fartos
para formar um juízo de que Moro sempre violava o sistema acusatório. Peço vênias mais uma vez para transcrever, e eu estou caminhando para o encerramento, senhores ministros. Peço desculpas pela extensão do voto. Mas é um caso de suprema relevância. É importante que nós e o Brasil tenhamos conhecimento desses fatos e assumamos posições a partir dessas considerações que estão sendo feitas. A indicação do magistrado ao cargo do ministro da Justiça do governo Bolsonaro parece ter sido a gota d'água para os próprios membros da Força Tarefa de Curitiba, que já reuniam elementos fartos para formar um juízo de que Sérgio Moro sempre violava o sistema acusatório. Peço vênias mais uma vez para transcrever a conversa travada no grupo dos procuradores. Monique, Moro é inquisitivo, só manda para o MP quando quer corroborar suas ideias. Decide sem pedido do MP, várias vezes. E, respeitosamente, o MPF do Paraná sempre tolerou isso pelos ótimos resultados alcançados pela Lava Jato. Ele nos vê como mal constitucionalmente necessário, um desperdício de dinheiro. Monique, se depender dele, seremos ignorados. Ângelo, afinal, se já tem juiz, por que outro sujeito processual com as mesmas garantias e a mesma independência? Duplicação inútil. E ainda podendo encher o saco. E essa fama de Moro é antiga, diz Monique. Desde que eu estava no Paraná, em 2008, ele já atuava assim. Alguns colegas do MPF do Paraná diziam que gostavam da proatividade dele, que inclusive aprendiam com isso. Ângelo, fez umas tabelinhas lá, absolvendo aqui para a gente recorrer ali. Mas na investigação criminal... Vejam, senhores, prestem atenção, vejam na trama. Fez umas tabelinhas lá, absolvendo aqui para a gente recorrer ali. Mas na investigação criminal, a única coisa que interessa... Opa, a dupla policial-juiz é a senhora. Monique, Moro viola sempre o sistema acusatório e é tolerado por seus resultados. O que eu disse quando comecei a minha fala. É relevantíssimo o combate à corrupção. Mas ele há de ser feito nos moldes e dentro dos ditames legais. Não se combate crime cometendo crime. É preciso que o sistema acusatório seja integralmente preservado. E eu sei que, a partir da revelação desses fatos, independentemente da nossa decisão, nós vamos ter que fazer uma profunda reforma da justiça criminal, desses modelos de investigação e do papel do próprio Ministério Público. Porque ou fazemos isto, ou instalamos um sistema totalitário. Todos esses fatos e circunstâncias, ora analisados, me levam a indagar. Qual país democrático aceitaria como ministro da Justiça o ex-juiz que afastou o principal adversário do presidente eleito na disputa eleitoral? Em qual nação governada sob o mando de uma Constituição isso seria compatível? Em que localidade o princípio da separação dos poderes admitiria tal enredo? Senhores ministros, peço desculpa pelo cansaço, mas eu fiz um esforço para reduzir este voto e digo o seguinte: o exame conglobante de tudo que foi até aqui narrado estreita a inevitável compreensão de que houve, de fato, a violação do dever de imparcialidade do magistrado. Nos termos do artigo 101 do Código de Processo Penal, julgada a procedente a suspeição, ficarão nulos os atos do processo principal, pagando o juiz as custas no caso de erro inexcusável. Rejeitada, evidenciando-se a malícia do expiente, a este será imposta a multa de R$200 mil a 2 contos de réis. Antes de concluir, preciso relembrar alguns fatos e encerro. A polaridade que se percebe na sociedade brasileira atual precisa ser ponderada com seriedade. Em meu voto, não há qualquer polaridade ou predisposição a um ou a outro partido, a um ou a outro réu. E as minhas posições na turma e no plenário reforçam a não mais poder essa convicção. Não tenho políticos de predileção. Agora, acho que não se pode permitir fazer política por meio da persecução criminal. Isto não é admissível.
Era o que se estava fazendo. Há um diálogo que acho que já citei num outro caso recente, em que Dallagnol monta um ministério e faz até uma ironia com o atual presidente da República, dizendo que ele seria, ministro Cássio, o ministro dos Direitos Humanos. A polaridade que se percebe na sociedade, portanto, precisa ser ponderada com seriedade. Fui eu quem, desde os primórdios, criticou e apontou fortemente as falhas e incongruências do Partido dos Trabalhadores. Durante o julgamento do caso Mensalão, adotei postura repressiva para condenar aqueles contra quem havia provas além da dúvida razoável, com penas proporcionais e individualizadas. Em tal período, de modo enfático, cheguei a denominar aquela estrutura de organização criminosa, de quadrilha. E aqui gostaria também, senhores ministros, de fazer uma intervenção para ressaltar a importância do devido processo legal. E aqui teve um papel importantíssimo, que talvez ainda não tenha sido razoavelmente destacado, do ministro Lewandowski, como revisor, fazendo com que houvesse ponderação e moderação. Não preciso dizer, mas quantas vezes Sua Excelência foi o voto vencedor, redator para acordo, temperando eventuais exageros do relator e de outros, ganhando na votação, convencendo o plenário. Recentemente se pensou em suprimir o revisor no processo penal. Só a lembrança do papel do ministro Lewandowski fez com que o Congresso não aprove isto. É fundamental esse papel. Eu queria fazer esse registro. Depois fui eu que, diante da clara ilegalidade e desvio de finalidade, suspendeu a posse de Luiz Inácio Lula da Silva, como ministro indicado por Dilma Rousseff, em meio à deflagração de fase da chamada Operação Lava Jato, afirmando que tal ato pretendia fraudar a definição da competência para julgamento do processo penal em questão. Ou seja, mantive este processo sob o julgamento de Sérgio Moro naquele momento. Isso me dá muita autoridade para falar sobre esse assunto. Contudo, aqui vamos muito além de qualquer limite. Não podemos aceitar que o combate à corrupção se dê sem limites. Não podemos aceitar que ocorra a desvirtuação do próprio Estado de Direito. Não podemos aceitar que uma pena seja imposta pelo Estado de um modo ilegítimo. Não podemos aceitar que o Estado viole as suas próprias regras. Diante do exposto, senhores ministros, diverjo do relator para conceder a ordem de habeas corpus, de modo a reconhecer a suspeição do julgador e, assim, declarar a nulidade do processo desde o recebimento da denúncia. Consequentemente, verifico a ilegalidade da prisão do paciente, a qual aqui se revoga de forma definitiva. Por fim, ressalto que a suspeição do julgador se fundamenta em fatos concretos e específicos contra Luiz Inácio Lula da Silva, em razão de interesses políticos próprios do ex-juiz Sérgio Moro. Assim, a suspeição declarada não é aqui estendida a outros processos ou réus da denominada Operação Lava Jato. Ademais, a anulação não impede eventual abertura de novo processo com julgador efetivamente imparcial, para aí sim se realizar a verificação dos fatos imputados com respeito ao devido processo legal. Por todo exposto, peço todas as vezes ao eminente relator para conceder a ordem habeas corpus, determinando a anulação de todos os atos decisórios praticados pelo magistrado no âmbito da ação penal 50, 465, 12, 94, incluindo os atos praticados na fase pré-processual. Com fundamento no artigo 101 do Código de Processo Penal, determina ainda que o juiz excepto Sérgio Fernando Moro seja condenado ao pagamento das custas processuais da ação penal na forma da lei. É como voto. Como voto